cristão e o sofrimento. Já falamos disso na semana passada. Todo mundo sofre, não é verdade, irmãos? Todo mundo tem uma dor particular. E depende da época da vida. Às vezes a sua dor no começo do ano é diferente da dor no meio e a sua dor no final do ano. Mas a dor e o sofrimento é parte da realidade humana. Todos nós, se não estamos passando, nós vamos passar. A questão é, você está preparado para passar pelo sofrimento? Esta epístola é muito significativa porque Pedro escreveu inspirado por Deus para retratar como que um cristão deve reagir ao sofrimento e à dor. Pedro escreveu essa epístola quando ele estava em Roma, e ele escreveu na última década da sua vida. Ele já não era um jovem discípulo, ex-pescador, mas ele já era um pastor, já experiente, presbítero ou um ancião, podemos dizer assim, e ele instrui aos crentes que estavam espalhados no mundo inteiro por conta de sofrimento, a como encarar o sofrimento. A gente tem a visão às vezes de que crente não sofre. Eu não sei de onde se tira essa visão, porque a minha Bíblia e o meu Salvador repete vez após vez que o sofrimento é parte da vida, especialmente daqueles que seguem a Jesus. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Paulo sofreu, Pedro sofreu, todos os discípulos sofreram. E se você quer seguir a Jesus, você vai seguir a Jesus não só na boa parte, mas também no sofrimento. Amém, irmãos? Se o meu Salvador passou por oposições e dificuldades, quem sou eu para querer algo melhor do que Ele? Mas uma coisa que Ele faz para nós é prometer a sua presença, livramento, consolo, vitória nele. Pedro ensina isso para aqueles cristãos. Esses cristãos eram cristãos sofredores, mas o sofrimento desses cristãos provavelmente não era por conta de um imperador que estava matando eles, perseguindo eles. Isso ia acontecer depois, mas era um sofrimento devido à hostilidade e oposição. É mais ou menos o que você e eu passamos. Brasil não é um país ainda, espero que nunca chegue a ser, né, em que vai prender um cristão por ser cristão. Tem países que fazem isso. Nigéria, por exemplo, né, você vê casos horríveis, sentam colocam vários cristãos de joelho na beira da praia e executam eles por serem cristãos. A gente fala: puxa, é difícil ser crente. Isso é dificuldade. Os irmãos me entendem? Isso é perseguição. Descobrir que você é crente, que você vem na igreja hoje, por exemplo, aí lá fora pegam você, te levam para um lugar e fazem uma coisa com você porque você é seguidor de Jesus. Nós não chegamos nesse ponto, irmãos, mas todos nós passamos por oposição. A criança vai para a escola, é zombada porque você é crente, você não faz tudo o que os outros fazem. O jovem vai para a faculdade, ele é ridicularizado porque ele não vai nos lugares que todo mundo vai, porque você segue a Jesus. O adulto no trabalho não faz certas coisas que todo mundo faz e você fala: não faço, porque eu tenho testemunho para prezar, o nome do meu Salvador está em jogo e eu vou honrar a Ele. Ou você no seu dia a dia, no seu casamento, na sua família, você tem uma posição de cristão e você não abre mão, e o mundo te menospreza por isso. Então é esse tipo de sofrimento, irmãos. Todo mundo passa por isso. Pedro escreve essa carta encorajando, e essa carta, do começo ao fim, ela tem uma ideia para passar. Primeiro e segundo capítulo, Pedro fala do destino do cristão. Eu e você somos cidadãos celestiais, amém, irmãos? Nosso lar não é aqui, estamos de aluguel. Quem vive de aluguel? Levanta a mão. Eu vivo de aluguel. Eu quero parar de viver de aluguel. Mas um dia a gente vai parar de viver de aluguel, amém, irmãos? Amém. Porque a gente vai sair daqui e vai para o lar celestial que Jesus foi preparar para nós. Pedro, ele enfatiza isso, que nós somos peregrinos, nós não somos daqui. Nós temos um lar. Você é salvo no Senhor Jesus, você está de passagem aqui. O seu Uber está no meio do trajeto ainda, né? Você não chegou lá ainda, mas quando chegar, você vai ter certeza das bênçãos que Deus reservou para você. Aí no capítulo 2 e 3, Pedro fala: olha, você que está sofrendo tem que lembrar que você é salvo, mas também que enquanto você está aqui, você tem que agir com uma atitude de sujeição.
E nós falamos um pouco sobre isso. A atitude de se sujeitar. 1 Pedro 2,13 diz: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior. E aí vai. A gente se sujeita às autoridades, irmãos, não porque elas são bonzinhas e justas, pelo contrário, tem autoridades muito injustas no nosso país. Todos concordam? Mas o cristão, ele não tem carta branca para fazer errado por causa dos erros alheios. Ele deve fazer certo porque ele é um cristão, porque ele preza pelo nome, como testemunho, e ele vai fazer tudo o que ele pode, o que ele está ao alcance dele, para honrar a Deus com sua submissão, até o ponto de que ele vai desobedecer a Deus. Aí ele pode desobedecer às autoridades. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas fora isso, irmão, se é um gosto pessoal, se é um jeito que a gente prefere diferente, devemos nos submeter. Então Pedro fala: olha, sujeitai-vos. As autoridades da época eram corruptas, irmãos, eram cruéis, eram os imperadores romanos. Imagina, você não acha um imperador piedoso? Tem algum imperador romano piedoso? Você ouve histórias de que eles eram cruéis, eles faziam coisas por esporte, né? Crueldade por esporte, uma vida imoral, uma vida idólatra. E mesmo assim Pedro fala: sujeitai-vos ao rei. Olha que coisa, né? Como se fosse, ou por amor ao Senhor. Então Pedro, ele quebra o paradigma da tendência humana de ser rebelde com todo mundo porque você não concorda. Eu tenho que aprender, você tem que aprender. No mundo corrupto, nós sermos luzeiros, nós sermos testemunhos. E a última parte, Pedro fala que o sofrimento deve ser encarado de forma que honra a Deus. Então, como que você sofre como um cidadão, como um santo, como um pastor, um líder de uma igreja? Como você sofre como um cristão? E aí que está o capítulo 5 que lemos. Se você quer entender o tom da carta, 1 de Pedro 1,7, leamos juntos isso aqui, irmãos. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Você não ouve muitas pregações que falam sobre sofrimento, porque ninguém quer ouvir sobre isso. As pessoas só querem ouvir das partes boas, né? Da cereja no bolo. Mas nós temos as dificuldades da vida. E Deus é Deus apenas dificuldades, amém, irmãos? Ele é um Deus que não esconde os problemas, mas Ele está lá com a gente. Ele é o Deus da fornalha, que quando os seguidores deles não se curvam a esse mundo, ou ao pecado, ou à própria carne, Ele está presente para livrá-los, como aconteceu com Daniel e seus amigos. E aqui é a ilustração da prova da fé do cristão. Cristão que não é daqui, ele vai sofrer, ele deve agir com submissão. E quando a sua fé é provada, e ele obedece, ele segue a Deus, e essa atitude vai brilhar nesse mundo, irmão, nesse mundo cruel, nesse mundo corrupto, nesse mundo depravado e condenado. O cristão vai se mostrar diferente, não por ser diferente só, mas por ser igual a Jesus. Tem gente que fala: eu sou do contra de todo mundo, né? Ele quer ser diferente de todo mundo. O que faz um cristão não é você ser diferente de todo mundo, é você ser igual a Jesus, que por consequência é diferente desse mundo. E aqui então a sua fé é provada como que por fogo. Então Pedro, ele usa esse texto como um refrão de um hino que exalta a fé, o louvor ao Senhor Jesus com atitude de fé. Então começa falando, como já lemos, né, dos jovens. Aqui se refere não só aos jovens de idade, mas àqueles que seguem a Jesus, que têm o vigor para andar com Deus. Sujeitai-vos aos anciãos. Todos temos líderes em nossas vidas. Ninguém está acima de tudo e todos. Até o nosso Salvador Jesus mostrou para nós que Ele se submete ao Pai. E nós, como seguidores de Jesus, devemos nos lembrar que Ele colocou autoridades, até mesmo dentro da igreja, pessoas que não são mais ou superiores às outras, mas elas têm dons específicos para ajudar a igreja. E Pedro, ele era um presbítero ou um ancião, podemos dizer, era um pastor, né? Cada grupo denominacional usa certas ênfases, mas é tudo a mesma pessoa, irmãos.
São pessoas que foram chamadas para servir a Deus, né? São aspectos da mesma pessoa. Apóstolo, nós não usamos o termo apóstolo, porque o apóstolo dá a ideia de que são pessoas testemunhas oculares de Jesus Cristo, e que começaram a fase da igreja primitiva. Hoje em dia, essas pessoas que se denominam apóstolos, elas podem falar, eu sou apóstolo nesse sentido, de que eu represento a Jesus, mas eles não são apóstolos como Paulo, como Pedro, como os 12, porque os 12 viram a Jesus. Até Paulo, que não era parte dos 12, mas veio depois, ele viu a Jesus, ele recebeu a visão e chamado de Jesus. Mas o apóstolo é aquele enviado, o presbítero, o ancião, é a ênfase na experiência do homem de Deus chamado para liderar a igreja. E o ancião não quer dizer que tem que ser um velhinho de cabelo branco. Tem jovens que são experientes no ministério, mais do que velhinhos de cabelo branco. É no sentido de comunhão, de vida com Deus, a ponto de ele conduzir a igreja. Bispo é a ideia de supervisão, é aquele que supervisiona outros pastores, supervisiona congregações. E pastor, que é um termo mais genérico, enfatiza a condução. São aspectos da mesma pessoa. E tudo isso que Pedro está falando é que os jovens devem se submeter àqueles que Deus colocou sobre eles. Não porque são maiores, mas porque esses homens que estão sobre eles vão prestar conta diante de Deus, se eles estão fazendo um bom serviço para Deus. E aí o texto continua, a sujeição, né? E sede todos sujeitos uns aos outros. Numa comunidade não tem essa ideia de que eu me submeto ao meu líder, mas também não estou nem aí para você. Aqui o texto fala sujeição mútua. Devemos nos preocupar com o nosso irmão. Será que o meu irmão precisa de algo? Então eu vou me aproximar, eu vou ter empatia, eu vou procurar conhecer, eu vou procurar orar. Nós falamos da sujeição que demonstra esse tipo de condução. Outra característica é a humildade. Revestimos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. No sofrimento, nós não somente devemos nos sujeitar às autoridades, mas devemos também nos humilhar. Temos uma atitude humilde. A pessoa que fala, eu sou bom demais para servir os outros, eu quero ser servido, não aprendeu a lição. Tem que aprender a ser um seguidor de Jesus de verdade. Porque Jesus Cristo, Ele não só nos ensinou, mas Ele nos exemplificou. João 13,14, Ele diz, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. É aquela atitude do coração que está disposto a tirar a capa e a abaixar e lavar os pés dos seus irmãos. O que isso significa? Pastor, vamos colocar um balde na porta da igreja e começar a fazer isso domingo? Será que é literalmente isso que está falando? É o coração e a atitude de humildade. Eu não sou melhor que você, não. Você não é melhor que eu. Nós temos dons diferentes, cargos ou funções específicas para abençoar um ou outro, mas nós somos iguais diante de Deus. Somos irmãos na fé. O pastor é seu irmão, sabia? O pastor te ensina, te exorta, mas o pastor precisa de oração, precisa de visita, precisa de aconselhamento, precisa de ajuda também. Se o pastor que não é superior a você estiver precisando, quem que vai ajudar o pastor? Outro pastor, né? Pode ser, né? Outros irmãos. Mas às vezes um irmão em Cristo pode orar para o pastor e falar, pastor, estou aqui, o que eu posso fazer para você? Posso orar com você? E o pastor fazer isso com todos os seus irmãos. Então a atitude de humildade mútua é marcante. E humildade não só para com os irmãos, mas para com Deus. Humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Deus, Ele não quer uma atitude de orgulho. E quando nós somos impacientes com Deus, nós estamos provando que nós achamos que sabemos mais do que Deus. Então, quando nós devemos, ao invés de lutar contra Deus e a vontade de Deus, devemos falar, Senhor, o que o Senhor quer? Qual que é a tua vontade para a minha vida? O Senhor quer que eu mude isso na minha vida? Senhor, eu mudo. Me perdoa. E muda. E não vai tentar fazer Deus mudar a opinião dele
para se moldar a nossa vontade, mas vai mudar a sua vontade para se moldar a vontade de Deus. Então a humildade, irmãos, é abençoada por Deus. E Deus abençoa essa atitude de humildade. Paulo, ele teve uma época que ele tinha um espinho na carne. E pelo que o texto bíblico nos fala, esse espinho na carne continuou até o último dia de vida dele. Porque ele pediu para Deus várias vezes para Deus tirar. E Deus falou o que para ele? Deus respondeu. Ao invés de pensar, Deus não respondeu minhas orações. Deus responde as orações. Só que às vezes é diferente do que a gente pede. A resposta de Deus, irmãos, é melhor do que a gente acha que deveria ser. Quando a gente ora, a gente tem que ter aquela atitude de Jesus: faça a tua e não a minha vontade. E Deus, ele tem prazer em ouvir nosso clamor. Quantas vezes Deus me ouviu e deu exatamente o que eu pedi, irmãos? Amém? Quantos de vocês já pediu uma coisa e Deus respondeu exatamente o que você pediu? Bem, Deus é amoroso, irmãos, Ele gosta de fazer isso. Mas se chegar um momento que Deus falar, não, eu não vou falar, eu vou ficar bravo com Deus, eu vou entender: Senhor, a tua vontade e não a minha vontade. Me ajuda a aprender. Paulo falou, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Quando a gente é contrariado, quando a gente não recebe exatamente o que a gente está pedindo, irmãos, a gente aprende a agarrar mais forte em Deus e falar: Senhor, a tua graça me basta. A gente não depende das bênçãos para ser feliz, irmãos, a gente depende de Deus para ser feliz, depende do abençoador para ser feliz. A presença de Deus é o suficiente. Mas Deus, Ele é amoroso. Então você pode sempre pedir para Deus: Deus me ajuda, Deus me cura, Deus me livra, Deus me direciona. Deus não vai ficar cansado dos nossos pedidos. Mas se Ele falar agora não, ou não, a tua graça me basta. Isso demonstra, irmãos, maturidade, demonstra humildade do coração. E isso exalta a Deus. E Deus abençoa aqueles que fazem isso. Então o sofrimento também ele deve ser reagido com fé, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós falamos do exemplo de Ana, uma mulher que lançou a sua ansiedade para Deus. Lembra dela? No Velho Testamento, ela não podia ter filhos, uma mulher que clamava, que amargurada clamava a Deus, e ela foi lá diante de Deus e orando, e o sumo sacerdote ouviu a oração. Na verdade, ele viu ela orar, balbuciando, achou que ela estava embriagada. Ele interpretou a sua oração como um fruto de embriaguez, e na verdade ela estava clamando a Deus por um filho. Deus respondeu, deu a ela Samuel, um dos maiores profetas do Velho Testamento. Ela começou com amargura e oração e terminou com alegria. Nós lemos que no versículo 18 de 1 Samuel 1:18, disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela lançou diante de Deus a sua ansiedade. Nós crentes temos dificuldade muitas vezes de jogar nas mãos de Deus e deixar lá. A gente joga com uma vara, uma linha de anzol e puxa de volta. A gente faz igual o irmão Sebastião, joga lá e depois quer ter de volta, né? Mas quer ter de volta com peixe, né, irmãos? Com resultado. A gente lança a ansiedade diante de Deus e fala: Senhor, o Senhor tem que responder desse jeito aqui, e quer puxar e ver resultado do jeito, o certo diante de Deus. Aqui nesse caso, lança, joga, coloca nas mãos de Deus, descansa no Senhor. Você começou triste e angustiado, clame e saia com alegria, saia com regozijo, confiando no Deus que pode fazer tudo para responder aquilo, lançando sobre Ele toda a ansiedade, jogando, lançando mesmo sobre Deus. Esse é um exercício de fé. Essa mulher aprendeu a fazer isso, e valeu a pena, porque ela foi a mãe do profeta Samuel. Quantas obras Deus fez através de Samuel, irmãos? Nomeou reis, profetizou grandes eventos na história de Israel. E por que devemos lançar a nossa ansiedade a Deus? Porque Deus já cuida da gente.
Ele tem cuidado de nós. E eu queria ilustrar um exemplo dos discípulos aqui, numa lição que Jesus deu para os seus discípulos. Abram lá em Mateus 6, versículo 25 a 34. Nesse texto clássico, Jesus Cristo está ensinando os seus discípulos a confiar em Deus, a exercitarem um tipo de fé madura, não uma fé conveniente, mas uma fé que passa os testes do coração e os testes das provações. E aqui Jesus Cristo fala: por isso vos digo, versículo 25, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? O que Jesus está falando, irmãos, não é aquela preocupação que o pai e a mãe têm de ter que acordar cedo e trabalhar para prover o lar. Isso é saudável, isso é bom, irmãos. Nós temos que ter isso. Já pensou se nós não tivéssemos? Se cruzássemos os braços e fizéssemos: Senhor, cuida de mim, e não trabalhássemos? Deus ensinou o trabalho, Deus nos orientou, Deus nos abençoa com o trabalho. O próprio apóstolo Paulo falou: aquele que não trabalha não come. Deus não se contradiz, irmãos. Então, acordar cedo, dormir tarde, suar a camisa, se desenvolver, estudar bastante, fazer curso, se aprimorar, bater a cabeça e falar: eu não vou sair daqui enquanto não aprender. Esse tipo de atitude, irmãos, é uma bênção de Deus para o ser humano. A humanidade se desenvolveu, se desenvolve por esse tipo de preocupação. Mas Jesus está falando de um outro tipo de preocupação. Era uma preocupação sob medida, exagerada, que tomava conta do nosso ser, que nos mexia por dentro, como se nós fôssemos a base de toda a nossa existência, e que nós precisássemos somente, unicamente dessas coisas. Jesus falou: não fique ansioso com essas coisas, ao que comer e ao que beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Essas coisas são básicas para o ser humano, irmãos: comida, bebida e vestuário. Muitas pessoas, eles vão ter muito mais do que eles precisam. Você vai abrir o guarda-roupa, tem lá uma pilha de sapatos. Eu vou lá no bazar lá da minha mãe lá em cima, meu filho gosta de ir lá e arrancar palmilha de todos os sapatos. Então, se você comprar sapato no bazar, lá vai vir sem palmilha. Meu filho pega as palmilhas de todos, né? Aí eu vejo quanto sapato, eu vejo quanta gente gosta de usar sapato, né? Mas você só tem um par de pé. Alguém aqui tem 3 pés? Não, mas você precisa de um par cada vez. Não é errado você ter 2, 3 pares, não é isso. Mas as pessoas, Jesus está falando, irmãos, que o básico da nossa vida, Deus toma conta. Deus, Ele é provedor. Deus, Ele cuida. Então não deixe essas coisas tirar a tua paz. Você se preocupa para trabalhar, mas isso não deve roubar a tua paz. Então a ordem é: não fique ansioso. E aí Jesus ilustra com o cuidado que Ele tem com as criaturas dele. E Ele fala: olhai para as aves do céu, elas não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Alguns usam esse texto e falam: está vendo, pastor? Os passarinhos não fazem nada, e Deus dá comida na boca deles. Se você observar a natureza, a biologia, você vai ver que os passarinhos não fazem o quê? Eles não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Mas o que os passarinhos fazem para comer? Quando é filhote, eles ficam com o biquinho assim, né? E quem que traz para ele? A mãe. E o que a mãe faz? Ela não semeia, não cega, mas o que ela faz para trazer comida? Ela vai atrás. Ela vai caçar, elas têm uma visão aguçada, ela acha sementinha, acha coisa assim que ninguém enxergaria. Ela vai lá, pega e alimenta. Então os pássaros trabalham também. Esse texto não está falando, irmão, para você ficar assim, ó: Deus me dá. Não é essa a ideia. É a ideia, irmãos, de que Deus, Ele cuida dos processos. Deus supre, Deus te dá um trabalho, Deus te dá saúde, Deus te dá sabedoria, Deus te dá força, para que você vai lá, pega e usufrui. Os passarinhos, eles não fazem tudo, eles fazem a parte deles. Eu e você, irmãos, devemos fazer a nossa parte.
A nossa parte é pegar o que Deus já nos preparou e com sabedoria usufruir, alimentar os nossos e também nos alimentar. Então essa é a ideia. Se Deus deu um instinto para um animal que tem um cérebro minúsculo para se manter, para sobreviver e manter a sua espécie, por que você está ansioso de que Deus não vai cuidar de você? Deus lhe deixou um projeto, uma máquina para funcionar e você faz parte dessa engrenagem. Você vai trabalhar, você vai se esforçar e Deus vai providenciar para você. Ele vai te dar de alguma forma, pelos meios, de providenciar através de Deus. Deus vai te dar. Vosso Pai Celestial as alimenta. Deus está preocupado com os passarinhos, irmãos. Por que Ele não vai se preocupar comigo e com você? Às vezes está preocupado, puxa, aquela conta lá, será que eu vou conseguir pagar? Depende se é uma conta que você fez irresponsavelmente, Deus não é obrigado a pagar todos os nossos cartões, tudo isso. Senhor, eu vou fazer isso, eu vou comprar tal coisa e o Senhor é obrigado a me pagar. Isso se chama tentar a Deus. Mas o que Jesus está falando aqui, irmãos, as nossas necessidades, Deus vai suprir. Devemos ser responsáveis, devemos agir com sabedoria. Se Ele alimenta os passarinhos, quanto mais Ele vai alimentar vocês? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um pouco da sua estatura? Deus cuida não somente das aves, Ele cuida das ervas. Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Alguns falam, está vendo, pastor? Agora sim. Porque os passarinhos não trabalham, mas eles vão atrás e pegam. Mas e os lírios? Eles não conseguem sair dali. Mas o que os lírios fazem para ter uma folhagem bonita e saudável? O que eles fazem, irmãos? O que qualquer planta faz? Buscam como é que fala? Elas buscam nutrientes da terra, enfim, Existe uma participação das plantas. O mundo concorda com isso? Sim. Deus criou um mecanismo nas plantas para que elas correspondam ao recurso. Tem água ali? Elas vão lá. Tem água lá? A raiz vai lá. Até as plantas buscam os recursos. E é assim que Deus desenhou para suprir e para dar beleza a uma planta que vai morrer há pouco tempo. Vai durar pouco, não sei quanto tempo que um lírio dura, Eu não entendo assim de botânica, de plantas. Mas se Deus está preocupado com a beleza de algo tão temporário, quanto mais das pessoas criadas à imagem e semelhança dele. De novo, não é para você ficar parado, plantado, fazendo nada, mas é para você falar, Senhor, o Senhor está suprindo de alguma maneira, e você vai através dos recursos que Deus está te dando. E Deus vai suprir. Se Deus faz isso com as plantas, imagina você, olha, Salomão, o homem mais sábio, imagina, ele se vestia com o melhor que existia. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Deus sabe o que está falando. Então, se Deus cuidou assim dele, quanto mais de nós? Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? O que Jesus está a se referir, irmãos, é o tipo de ansiedade dos pagãos, dos homens que não conheciam a Deus e achavam que eles eram os próprios deuses, dos romanos, que eles se identificavam com os líderes, se identificavam como deuses, dos gregos, que se identificavam os mais sábios, que tinham a resposta para todas as coisas na filosofia. Aí chega Jesus e fala, meu Pai, o Criador dos céus e da terra, se preocupa com a sua criação. Ele se preocupa com vocês, criados à imagem e semelhança dele. Faça a sua parte, basicamente é isso. Faça a sua parte confiando nele, mas não confie em você mesmo. Não fique ansioso achando que Deus não existe, que não vai cuidar dos seus. Deus cuida, Deus existe e cuida dos seus. Olha o versículo 31. Não andeis inquietos, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque todas as coisas os gentios procuram, está vendo aqui? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Então, quando você acorda de manhã e fala, Senhor, obrigado pelo emprego que o Senhor me dá. Obrigado pelo trabalho que o Senhor me dá. Está difícil, meu patrão às vezes não
compreende, não ganho o que mereço, tudo mais, mas obrigado, o Senhor me deu saúde, me deu um trabalho, então eu vou fazer o melhor, vou me submeter, eu vou fazer para o Senhor, eu vou dar bom testemunho, vou ser eficiente, eu vou fazer treinamento, eu vou me aprimorar. Se eu for ser um cozinheiro, eu vou ser aqueles cozinheiros de chapéu branco, mais alto que tem, sabe aquele chapéu de cozinheiro, né? Se eu vou ser um professor, eu vou me aperfeiçoar, eu vou aprender, eu vou estudar até tarde. Se eu for fazer uma coisa, eu vou fazer o melhor para Deus. Se eu for ser um pedreiro, eu vou ser um pedreiro de colher cheia, né, irmão Sebastião? Não de meia colher, né? Eu vou ser o melhor para a glória do Senhor, né? E Deus vai cuidar, Deus vai fazer aquilo que vai nos suprir as necessidades, e nós vamos honrar nosso Deus. Vosso Pai Celestial, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Nós confiamos em Deus e fazemos o melhor, sabendo que Deus conhece nossas necessidades. Deus não é contra nosso aperfeiçoamento. O cristão ele pode melhorar e deve melhorar, amém, irmãos? Se ele está estudando, faz cursos, né? Se prepara, se aprimora. Mas aqui, a preocupação do cristão não deve ser com essas coisas que ele não tem controle. O que ele tem controle, ele faz o melhor. Mas a preocupação do cristão deve ser, sabe com o quê? Olha aqui o versículo 33. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a sua preocupação está em ter, para você acumular e tudo mais, você está colocando a sua preocupação, o seu tempo, sua energia, seu foco na coisa errada. O seu foco, tempo e energia deveria ser em buscar Deus. Você não vai abandonar o emprego, a escola. Na verdade, você vai ser o melhor estudante, o melhor profissional, porque você coloca Deus em primeiro lugar. Busque a Deus primeiro. Reino de Deus, sua justiça. E aí Deus vai cuidar das suas coisas. Olha para você ver que troca boa, né? Se preocupa com as coisas de Deus, que Ele vai se preocupar com as suas coisas. E Deus sabe, irmãos, Deus sabe como cuidar dos seus. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. De novo, irmãos, aqui não está falando que você não tem que se preocupar no sentido de guardar para amanhã, guardar para o dia de frio ou dia de chuva. Não é essa ideia de irresponsabilidade, irmãos, mas aquilo que domina o seu coração. Tem pessoas que se preocupam, né? Fazem isso, mas tem pessoas que se consomem com isso, que não dormem com isso, que acordam de madrugada só preocupado com isso. Não façam isso, porque é assim que os gentios agem. Eles não creem que há um Deus que cuida deles, mas você sabe que há um Deus que cuida de você. Então, irmãos, quando te preocupa, ora, Senhor, me ajuda, supra essa necessidade, faça o seu melhor, use os recursos disponíveis que Deus colocou, mas coloca Deus em primeiro lugar, coloca a justiça de Deus em primeiro lugar. Se você faz isso, você aprendeu a ter uma fé madura como Ana, madura como os discípulos, que agora ouviram Jesus falar. Se preocupe com as coisas de Deus, e Deus vai cuidar das suas coisas. Gostaria, irmãos, de encerrar com essa palavra aqui, para você lembrar de que uma fé madura no sofrimento, uma fé que faz exatamente isso, que aprende a confiar, que faz o melhor, buscando a Deus em primeiro lugar, e Deus, confiando que Deus vai suprir e cuidar das suas necessidades. Vamos orar nesse momento.